Canal da Graça, mais uma vez aqui, gente. Hoje nós vamos... Bom, primeiro que nós vamos encher a barriga, né? Porque Dona Mari, proprietária do Bar Jobim, fez questão de trazer tudo que está em cima da mesa. Dá uma olhada nisso, cara. Que coisa maravilhosa. E assim, vamos começar mais um canal com muita graça, com muita alegria, com muito, claro, com muita comida e o meu parceiro. Como é que tá? Batou! Grande, você tá Mais bem? uma? Mais uma pra Tamo conta. junto e misturado. E, gente, hoje nós vamos falar, sabe com quem? Com os mano. Nós vamos falar com os mano, com os cachorros loucos, nós vamos falar com os caras que caem da moto, que derrubam a moto e nos que são roubados de moto. Hoje eu tô trazendo aqui uma sumidade de São Paulo. Eu, particularmente, não conheço pessoa que entenda mais de recuperação de moto e roubo de moto, que é uma crescente na cidade. Meu irmão Adelson. Grande Bartô Xavier. Obrigado por ter vindo, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu sou muito Obrigado. feliz. Tamo junto. Agradeço o convite. Cara, eu tô feliz demais que você tá aqui, porque Bacana. a gente conversa tanto, bate tanto papo, né? E fala muito dessa cidade. Sim. E fala de tanta coisa que está acontecendo nesse mundo de moto, de motoqueiro, de roubo, que aliás é uma ascendente hoje, né, Adelson, na cidade. É uma ascendente porque o que acontece? A motocicleta é o principal meio de transporte dos meliantes para qualquer outro tipo de crime. Olha isso, olha que dado interessante, ou seja, já começa contando como é que funciona o negócio, não é isso? Exatamente. Boa. Principalmente motos populares, rápidas, motos como a 160 da Honda, motos como a XRE 300 e motos, aquelas motos que estão estradeiras, essas não. Porque esse público ele não alimenta o mercado de roubo de motos em São Paulo, na Grande São Paulo. Nós temos todas as estatísticas das motos mais roubadas, as mais furtadas, que tem uma diferença muito grande entre roubo e furto. Eu quero que você conte essa história no detalhe, mas Sim. eu vi recentemente as duas motos mais roubadas em São Paulo é a 160 e a 150, é isso? A 160, ela tem diversos tipos. Ela tem a Titan, ela tem a Fan, ela tem a Start. Essas são realmente muito roubadas. Mas por que ela é tão visada? Porque ela tem muita agilidade, exatamente nas comunidades. E ela alimenta o mercado de roubo de peças muito grande. As peças dessa moto, elas são encaixáveis em diversas outras motos da própria Honda. Então isso acaba alimentando relativamente esse mercado. É por isso então que os caras Isso. vêm pra cima e vai mesmo, porque o mercado realimenta. Exatamente. Por exemplo, na Yamaha, cada modelo de moto ela já é um pouco mais diferente. Tem modelo A, B e C. Os encaixes não servem umas nas outras. Já no caso da Honda, serve. Então ela alimenta muito esse mercado de roubo de moto, principalmente as motos dos motoboys. Gente, eu tô falando aqui com um cara que sabe muito, sabe por quê? O Adelson, ele não gosta que fala, mas o Adelson é diretor comercial da Skynet. A Skynet é uma das empresas que mais recupera moto em São Paulo. E ele vai atrás, viu, nego? Você tenta não que você se pode. Ó, me conta uma coisa, hoje, o que é a preferência do mercado para que o cara ganhe um dinheiro rápido, que ele pega uma moto aqui, vai ali e faz o serviço e sai na correria? Qual é o grande lance do cara hoje em dia? Na verdade, o meliante que rouba a moto ou que furta a moto, ele é chamado pelos receptadores. Não é que ele sai roubando ou furtando moto, pura e simplesmente sem ter para quem vender. Primeiramente, a primeira coisa é que ele já tem para quem entregar. E a pessoa que recepta essas peças é quem pede, é quem sai ligando em todas as regiões de São Paulo para poder fazer com que esse cara faça esse trabalho. E por incrível que pareça, Bartô, eles verdadeiramente acreditam e veem isso como um trabalho. Isso é real. Roubar a moto? Roubar Chegar moto. no irmão e tá Ele aí. fala, popularmente conhecido como meu corre, mas na verdade, entre eles acreditam de verdade que eles estão fazendo um trabalho. É nada. Está trabalhando. São Paulo tem uma característica única do restante do Brasil, onde o meliante, ele estuda, ele faz curso de elétrica e mecânica de moto para saber
como ligar uma moto sem a chave, como mexer em diversos tipos de motos. Você tá brincando, São cara. Paulo tem uma característica incrível em relação a isso. O que se rouba em São Paulo, rouba no resto do Brasil? Ou São Paulo é a matriz da empresa? São Paulo é o lugar que mais rouba, São Paulo e Grande São Paulo. Mas assim, se nós falarmos somente de cidade, São Paulo é a cidade que mais tem roubos e furtos de moto no Brasil. Em segundo lugar, o Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, vem Campinas. Em quarto lugar, Guarulhos. Você tá brincando? Em quinto lugar, Diadema. Diadema? Diadema. Com aquele tamaninho? Diadema, tem bairros em Diadema onde realmente a receptação, o roubo de moto em outros bairros próximos ou cidades próximas e são levadas para Diadema é muito grande. Cara, prestou atenção? São Paulo, Rio de Janeiro... São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas. Interior, Guarulhos, Diadema. Ou seja, quando for dar um rolê nesses lugares, fica esperto, irmão. Porque é o seguinte, provavelmente o irmão vai vir e vai desce. Exatamente. Como é que os caras chegam, Nelson? Eles chegam, é muito importante entender a grande diferença de roubo e furto. O roubo é o popular assalto à mão armada. Os roubos normalmente não acontecem, a sua grande maioria não acontece durante o dia. Acontece das 5h30, 6 horas da tarde até as 5h30, 6 horas da manhã. Ainda tem um ciclo de horário. Durante a semana e também de final de semana, mas é dentro desse horário. Os roubos. Dentro desse horário. É o começo da noite e a madrugada. É onde o cara chega armado. Armado. Então é o cara que chega, encosta, desce. Exatamente. E tem um outro com ele para pegar e sair junto. Exatamente. Normalmente já tem um outro com ele ou uma característica muito comum, dependendo da periferia, por exemplo, na região da Iervante, zona sul de São Paulo, acontecem arrastões. São 30 meliantes em cima de 15 motos. Ou seja, eles saem em 15 motos, 30 meliantes. Eles vão levar mais 15 motos no meio do caminho. Você tá de brincadeira. Exatamente assim que isso acontece. É encontro marcado. Normalmente, quando tem baile funk, é para levar para este lugar. O baile funk, na verdade, ele serve para quê? Ele não serve pura e simplesmente para diversão. Nós sabemos disso, nós já atuamos nessa área há pelo menos 17 anos. E tudo que nós fazemos é baseado no comportamento do meliante, em todas as informações que a Secretaria de Segurança Pública nos passa e nos nossos próprios dados, porque nós vivenciamos isso diariamente, segunda a segunda, os 365 dias do ano, e os dias mais complicados são quando tem as saidinhas de final de ano, de Dia das Mães. Nessas datas, nós reforçamos as equipes pelo menos 6 vezes. Caramba! Porque o meliante sai, ele já precisa de um veículo para cometer outros delitos. Ele já sai na intenção de pegar um para chegar no outro para levar. Exatamente. Ô, Bartô, eu tô com fome. Tá com fome? Eu acho que eu vou comer. Jura? Deixa eu comer, meu. Então vamos comer, né, velho? Vamos comer? Dá um pro Adelson ver se ele gosta. Pode comer e beber? Adelson, pode comer, beber, deitar. Comer, beber? Fica à vontade, Isso é escolhe bom o que você isso quer. aqui, né? Tá bom Isso pra aqui é caramba, maravilhoso, cara. Ó. Mas eu confesso para você que, ficando bonito desse jeito, por exemplo, é uma coxinha isso aqui? É um bolinho de feijoada? Não, tá ali. Esse aqui é o que bom, é? Bartô. É uma coxinha de pernil, é isso? Eu nunca tinha visto dessa forma assim. Coxinha Bonito, de né? pernil. Isso aqui tá bom, hein? Isso aqui tudo, Olha gente, é desses lugares aqui. Tem mais dois ainda. É espetacular. Você não conhece, é bobo. Você fica aí andando de boteca em boteca, vai no lugar certo, cara. Vai no Bajobinha de Moema. Nós vamos lá beber. Vamos lá? É espetacular, é maravilhoso. Eu quero Experimenta. conhecer. Pelo que eu vi Levanta aqui, e experimenta. só pelo que eu vi aqui, eu realmente Roberto, quero Aqui não conhecer. precisa pegar no papelzinho, não. Vai na mão mesmo. Eu vou comer de novo. Vai. Vai embora. Senta mal. Coisa chique aqui não é bem diferente. Olha, tô Não, vendo, é muito parece gostoso, diferente. cara. É Tá tudo bom. muito maravilhoso. Agora, eu vou te contar. Você teve moto já? Nossa. Na verdade, Bartô, quando eu mais novo, eu já tive uma moto. Né? Mas assim, hoje em dia eu não tenho mais. Gostaria, mas a minha patroa não deixa. É nada? Até queria, Adelson, ter uma motinha, porque eu gosto do brinquedo. Mas a mulher fala, meu filho, você vai ser roubado, o cara vai te matar. E realmente tá bem assim hoje em dia, né? Tem aumentado 28%. Sim. Até que eu estava pesquisando agora, 28% roubo de moto. Todo ano está sempre aumentando. Por quê? Os meliantes eles vão se especializando e quanto mais batidas policiais tem, se a legislação não mudar, essa pessoa que teve uma batida de moto, uma batida de policial no estabelecimento dele, que normalmente quando é um estabelecimento que está receptando essas motos roubadas, o que acaba acontecendo?
ele não está cometendo um crime, é uma contravenção. Sim. Perdão, engasguei aqui. Ó. Não, é normal. É uma, Manda bala aí, é uma outra. contravenção. Esse cara ele não fica preso. Só que aquelas peças que a polícia apreendeu, essas vão ser apreendidas. Depois de um determinado tempo, esse cara ele vai montar uma outra loja num outro ponto e aí ele vai precisar de mais peças. Você, dependendo da moto que você comprar e dependendo da época, realmente o número de roubos e furtos aumenta muito. Mas se você quer uma dica legal, aquelas motos estradeiras, Harley Davidson, essas são muito pouco roubadas. Tanto que esse público praticamente não é o nosso público. Ele só se transforma... Então, o público-alvo hoje, te cortando aí, Sim. é a CGzinha 150, 160. 160. Essa XRE motinha, 300, XR300. XRE 300 também. E essas motos mais potentes, essas motos mais esporte, elas também são muito visadas. Mas a moto estradeira, aquela que normalmente juntam-se aí 30, 40, 50, às vezes 200 motoqueiros, essas não são visadas, porque esta pessoa que possui essa moto, essa motocicleta, normalmente ele tem mais duas, mais três, ele tem 2 carros. Sim. E ele, quando quebra uma peça dessa moto dele, ele não vai comprar no mercado negro, ele quer uma peça original. Ele espera chegar da Alemanha. O trabalhador comum, ele não pode esperar. E quando ele vai numa concessionária comprar uma peça de uma moto comum, daquela que ele comprou, ele toma um susto muito grande, que muitas vezes 2, 3 peças, como ela não veio junto na moto, ela está sendo vendida separadamente, ela custa verdadeiras fortunas. Isso é uma característica do nosso país, que as montadoras fazem no nosso país. Sim. E é completamente errado isso, certo? Então, o que acaba acontecendo? Essa pessoa ela não consegue comprar na concessionária. Aonde ela vai? Mercado Negro. Ela vai no Mercado Negro. Boa, verdade. Normalmente no centro de São Paulo, próximo à Avenida Brasleme, assim por diante. Exatamente. Ô, Del, você comentou alguma coisa com relação... A gente falou do roubo, né? Que o cara chega armado, desce e vamos que vamos. Isso é o correria. E exatamente. O furto? Como é o furto? Porque tem muita gente que não tem ideia disso, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa não tem nada a ver com essa. Não. Para você entender bem como é que funciona o furto, Bartô, eu vou explicar rapidamente como é um roubo. Um roubo é o assalto à mão armada. O meliante ele vai chegar, vai abordar a pessoa, vai pegar a moto dela e vai deixar aquela pessoa. O meliante que entende de leis, às vezes mais do que muitos advogados no Brasil, o que acaba acontecendo? É verdade. Por isso que quando você vê um programa policial, o policial normalmente pergunta para o meliante que foi abordado, você está em qual artigo? Ele fala todos, ele conhece todos. É verdade. E mesmo às vezes quando ele é pego em flagrante, você pode reparar que ele fala assim, não é minha não, acabei de pegar do menino ali. Quem é o menino? Ninguém sabe quem é o tal do menino. Porque então, ele já repassou. Eles sabem o que responder. Então um roubo, quando uma pessoa é roubada, um assalto à mão armada, o que o meliante faz? Primeira coisa que você precisa entender. Eu sou o meliante, você é o proprietário da moto. Eu peguei a moto de você, você viu cor do meu capacete, cor de pele, voz, altura, a roupa que eu estou vestindo, então eu sei disso. Eu roubei a moto de você, me afastei, sei que você vai ligar ou para a polícia ou para uma empresa de rastreamento, então eu não posso ficar muito tempo em cima dessa moto. O que eu vou fazer? Eu vou encostar essa moto em algum lugar, que é muito característico. É um campo de futebol, uma viela, uma escola, no meio de uma comunidade ou no matagal. E vou ficar de longe olhando. Então eu não posso, eu sou terminantemente proibido de levar essa moto para um desmanche. Porque se essa moto tiver rastreador, eu, como meliante, vou rodar e também o dono do desmanche também. Então quando é roubo, ele sabe que o proprietário da moto, a primeira providência que ele vai tomar é ligar para a polícia ou uma empresa de rastreamento. Então essa moto vai ficar descansando em algum lugar para ver se não tem rastreador. Peraí, você está me dizendo... Olha! Que louco isso daí, Você está me dizendo que essa é a cabeça do cara que rouba, isso? É a cabeça do cara que rouba e ele está pensando correto. E ele sabe exatamente tudo isso? Ele sabe, só a população que normalmente não sabe. Por isso que é muito bom a gente informar ela dessa maneira. É uma empresa, né? Caraca, é uma empresa, meu amigo. Olha isso, quando eu tô pensando em montar uma empresa. Vamos. Se precisar de um sócio... Então, não, tô essa fora. é a cabeça do meliante, ele raciocina dessa maneira. Exatamente. Aí agora vamos pro furto. Agora, o furto completamente diferente do roubo. O que acontece num furto? Faculdades não possuem bolsões de moto, apesar das pessoas falarem que possuem bolsões. O estudante ele coloca a moto dele no bolsão de moto 10 para 7 da noite. 7 horas ele entra na faculdade. 7h10 da noite, essa moto é levada de lá. O estudante
ele só vai sair da faculdade 11 da noite. É verdade. O meliante sabe disso. Então ele furta em lugares aonde ele já sabe que o proprietário do veículo vai demorar para voltar. Então ele pega aquela moto e leva rapidamente para o lado do desmanche. Ele leva para o lado do desmanche e a pessoa não tem como saber que essa moto foi levada. Até por causa do tempo que essa pessoa nem viu ainda que foi roubada. Não, porque esse veículo ele foi furtado 7h10 da noite. Às 7h20 no máximo ela já está no destino dela, porque o meliante ele não respeita radar. Ele vai a 200 por hora. Que se dane, ele vai desmanchar. Ele não respeita. Ele vai desmanchar e ele vai desmanchar próximo, muito próximo ao desmanche, aquele desmanche. Ele começa a desmontar. Ele não desmonta no desmanche. É próximo. Ah, ele não vai no local onde se faz isso. Jamais. Fala, vou depenar a bicha. Ele vai do ladinho. Então, normalmente, quem está furtando é apenas um meliante. Esse meliante, quando ele chega no destino dele, já tem mais 2 esperando. É incrível, Bartô. Parece pit stop de Fórmula 1. Eles são muito bons no que eles fazem. São ágeis, né? Cara, muito ágeis, com diversos tipos de equipamento. Por isso que se as empresas basicamente colocarem um equipamento rastreador, hoje não funciona mais. Delcio, uma pergunta. Assim, Ainda bem e que você vai para perguntar. carro? Nunca pensou em fazer o mesmo rastreador para o carro também, não? Instalamos em carro, em ônibus, em máquina de sorvete, televisor, o que você imaginar de veículo. Então tem também. É que o ramo de rastreamento veicular, ele é extremamente ramificado. Algumas empresas preferem trabalhar com caminhões. Não é o meu caso, porque eu não sou especializado em como que o meliante que furta ou rouba um caminhão age. São outros tipos de quadrilha. Existem empresas que preferem rastrear o quê? Frotas de carros. Existem empresas que trabalham com rastreador, mas não têm o menor interesse em moto. Eu quero moto. Se você me perguntar por quê, é porque quase ninguém quer. E aonde quase ninguém quer, você só precisa se especializar, que a concorrência fica menor. É por isso que eu resolvi fazer esse programa hoje, que é o seguinte, você falou uma coisa muito verdadeira. As pessoas não querem esse problema da moto. A moto, todo mundo corre. Todo mundo foge. Tanto é que você vai fazer qualquer segurinho de moto, é uma fortuna. Os caras quase cobram que o valor da própria moto. Metade do valor da moto. Porque... E ele, exatamente, ele é especializado nessa área, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Ele pega o problema e faz do problema uma tranquilidade para o cara trabalhar. Foram 17 anos entendendo esse mercado. A nossa empresa começou a ter resultados mais práticos de 5, 6 anos para cá, porque senão a nossa empresa ela iria quebrar, de tanto pagar indenizações. Olha isso. Então, nós desenvolvemos, baseado exatamente na característica do meliante, em como que ele age, nós montamos um sistema de aplicativos, onde nós, baseado no comportamento dele, nós ensinamos como que o proprietário da moto deve agir. Ele tem que agir em conjunto com a nossa empresa para que nós tenhamos sucesso na recuperação do veículo. Então, eu dei o exemplo da faculdade, mas frente de hospitais, bairros considerados nobres, a pessoa, ela tem razão, ali realmente tem mais policiamento. Mas ali tem mais policiamento para combater o roubo. Normalmente ela não entende o furto. É verdade. Não, exatamente. É verdade. Então, por exemplo, a pessoa está com moto, ela vai colocar no bolsão de moto no Itaim Paulista, no Itaim Bibi. Na Vila Olímpia, ela está tranquila. Ou seja... Porque ali tem muito policiamento. Mas o policial não pode fazer nada no momento do furto. Ele nem sabe muitas vezes que está sendo furtado. Claro que se ele estiver lá perto, ele entende das características, porque a nossa polícia militar é uma das mais preparadas do Brasil, eu posso garantir isso para você. Olha que bacana. Se não fosse a Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós não teríamos tanto sucesso na nossa recuperação, apesar das nossas equipes serem muito bem preparadas. Quem tem o poder de andar armado é o policial. Exato. Então as nossas equipes são preparadas, muitas vezes policiais, em horário de folga, fazendo um bico, mas sempre pedindo apoio de quem está fardado. Na verdade, o que eu quero dizer também é o seguinte, o Adelso me contou, e é uma coisa que eu acho espetacular, que é o seguinte, ele tem uma equipe de pessoas que são policiais, não é isso, Adelso? Sim, no horário de folga. No horário de folga, que faz um trabalho justamente nesses locais. E depois nós vamos contar a cereja do bolo, que eu acho que é aí que foi a grande sacada da Skynet, que é onde entra o equipamento que avisa o cara que está sendo roubado ou furtado no celular e onde aciona a empresa dele e ele aciona essas equipes. É isso, Adelso? Exatamente. Então, assim, para poder se entender melhor o furto, no caso do roubo,
é muito fácil para uma empresa de rastreamento recuperar uma empresa roubada, porque quando nós uma moto roubada, porque quando nós chegarmos ao local, ela normalmente vai estar descansando. Dificilmente tem um meliante exatamente em cima dela, ok? A nossa equipe chega descaracterizada, mas o meliante consegue perceber, somente pela movimentação, que tem polícia na área. Ele sabe que ele cometeu um crime e ele sabe que aquelas pessoas não são ali daquele local, então a gente tira aquela moto de lá, leva para um local mais seguro, se já tem boletim de ocorrência, delegacia, faz todo o trâmite normal, o nosso trabalho termina ali, nosso cliente está entregue em segurança ou na delegacia ou na casa dele, juntamente com o veículo, ok? Agora, no caso do furto, existe uma característica, essa característica dele furtar pelo fato de que a pessoa não sabe que o veículo está sendo levado. Eu vou dar um dado bem curioso aqui, em 4 bairros que as pessoas, na maioria das pessoas conhecem aqui em São Paulo, 4 bairros próximos. Barra Funda, Vila Leopoldina, Jaguaré, tá faltando um, Barra Funda, Vila Leopoldina, Jaguaré e Lapa. Essas regiões, elas têm muitas faculdades e muitas fábricas, principalmente ali a Vila Leopoldina, o Jaguaré, onde as pessoas normalmente não conseguem colocar a motocicleta dentro desses estabelecimentos. O que acaba acontecendo? Essas 4 regiões, existem mais de 15, 20, 30 motos furtadas todos os dias. Durante a semana principalmente, aí já não é à noite. É das 7, 8 da manhã até, no máximo, umas 4 da tarde. O ladrão trabalha de manhã? Trabalha e muito. De Trabalha manhã, tarde, noite, exatamente no momento que a pessoa ainda está trabalha de manhã, e Deus? trabalha para dormir mais tarde na parte da tarde. É nada. Porque muita gente pensa exatamente assim, ladrão não trabalha de manhã. Eu sempre pensei que o ladrão trabalha de manhã. É isso que ele quer que você pense. É mesmo? Exatamente, mas aí é o ladrão de furto. Ok? Sim. Durante o dia, furto, à noite, madrugada, roubo. Então, quando uma moto é furtada em um desses lugares, para onde essas motos são levadas? Nós sabemos para onde são levadas. Elas são levadas à Parada de Taipas, Brasilândia. Aí vem terceiro lugar, Pirituba, Jaraguá. Aí vem segundo lugar, Perus, que tem mais de 8 quadrilhas atuando. Todo mundo sabe disso, todo mundo que é do ramo de atividade conhece isso. Ramo de atividade é bom, né? É o ramo de atividade. E aí o lugar onde mais se leva, porque daí tem meliantes de todas essas regiões, rodovia Anhanguera, sentido interior, às vezes 2, às vezes 3 quilômetros antes de chegar no Rodonel, existem clarões no meio da mata. Ali é o descanso de mais de 10 mil carcaças de moto. Você tá de brincadeira. Furtadas, nenhuma foi assalto à mão armada. Absolutamente nenhuma. Agora, furtado é aquela que o meliante não quer confronto com o proprietário do veículo. Ele não aborda, não assalta a mão armada. É o furto, onde aquela moto está ali parada na rua, ele vai até lá, ele coloca uma micha, ele liga essa moto e quando ele não faz isso, encosta uma van, descem 4 meliantes, pegam essa moto, colocam dentro daquela van e vão embora. E às vezes acontece desta van ser revestida com materiais especiais para que a comunicação do sistema de rastreamento não ultrapasse as paredes da van. Meu Deus, espera. Isso é ficção científica, velho. Sério? Isto é real. É real. É extremamente real. Por isso que uma pessoa que compra uma moto, ela tem tanta preocupação e ela procura empresas de rastreamento, seguradoras e, muito importante frisar, nós não colocamos somente um rastreador. Existem diversos sistemas de segurança, são sistemas conjugados de tecnologias que nós colocamos para que nós tenhamos esse resultado. Por exemplo, nós colocamos, dependendo da moto, 2 equipamentos que são, você olha para o equipamento, são equipamentos rastreadores. Mas na verdade não são, são iscas. O meliante nunca, hoje em dia o meliante nunca consegue saber o que é o rastreador e o que é uma isca, porque tem chip de telemetria lá dentro. E eles são parecidos, é isso? A mesma caixinha. Então ele fala, retirei o rastreador. Não é o rastreador. Existe um antifurto naquilo, quando ele tira a moto já não liga mais. E detalhe, quando o nosso cliente estaciona o veículo na rua, naquele momento que ele estacionou na rua e já desligou o veículo já está bloqueado. Então só o proprietário consegue ligar aquele veículo. Então vamos por partes, gente. É o seguinte. Isso é bom, hein? Meu, é sensacional. Vou colocar no meu carro. Cara, pode colocar isso aí na esposa, velho. Ó. A esposa até saiu. Inclusive, faz parte, inclusive, dos nossos clientes. Eu não tenho só moto. Eu tenho uma gama de clientes que são de maridos que querem rastrear esposas. Fazemos desde que aquele veículo ao qual ele quer rastrear esteja no nome dele. Até uns 3, 4 anos atrás,
muitas esposas querendo saber onde os maridos estavam. Hoje, não sou eu quem estou falando, são as estatísticas. É o contrário, são os maridos querendo saber aonde as esposas estão. Dá ideia não, Deus. Não, eu não tô dando. Não dá ideia não. É estatística. É que a minha Só mulher fala tá aqui essa- hoje é, gravando a com minha a gente. acabou de sair, né? Não dá ideia não, velho. Ô, Bartô. Pelo amor de Aí Deus. queima nós, estatística. Queima nós Não, não. dá certo Arrebenta não. com nós. Que Não, seu nós louco. de vez em quando temos 20. Tá bom. Então, O carro da minha esposa tem rastreador. Tem? Eu não vejo. É mesmo? Não é bom. Não é legal. Não, Eu não a aconselho. também. ignorância é uma bênção. Exatamente. É assim, você quer saber onde ele está, onde ela está, ele consegue. Na verdade, consegue saber aonde está, qual velocidade e assim, é um carro. São 3 metros. Se não estiver aqui, está ali. Como que nós recuperaríamos motos se de repente, quando se entra numa comunidade, existem casas de 250 metros quadrados, isso é muito comum. Só que em comunidades, 250 metros quadrados tem 15 barracos. É muito comum nesses 15 barracos ter apenas um meliante. As outras pessoas são pessoas de bem. Não são cara, meliantes que estão ali. Exato. Então nós temos que ir exatamente aonde a motocicleta está. Então você tem que ir no ponto exato. Exatamente. Já desenterramos de areia da praia, já desenterramos de barranco falso, com grama, gramato mesmo, não é sintético não. Então tem uma cordinha ali no meio, de repente você puxa, vem ali a madeira e ali naquele local tem 1, 2, 3, 4 motos num barranco que parece barranco, em pé motos de mais de 300 quilos em pé dentro de um banheiro numa comunidade e assim por diante. Tá de O brincadeira, tempo cara. todo, toda hora, ininterruptamente. Cara, agora eu queria que você falasse uma coisa que assim, é só você que sabe falar desse produto, que é uma coisa. Não, porque Não, é o você seguinte. imagina. Não, mas assim, Tem que entender. ele desenvolveu, ele ajudou a fazer, ele foi para a NASA, ele foi para a ponte que partiu para poder fazer. Como chama o teu sistema, que eu acho isso espetacular, cara? Nós temos um sistema, um aplicativo, onde esse aplicativo, você colocou o veículo lá do lado de fora. Entendendo o roubo, que quando nós chegamos lá, essa motocicleta está lá parada, o roubo é muito fácil de recuperar para quem sabe fazer, para empresas de rastreamento em geral. Eu não falo mal de concorrentes, todas nós sabemos fazer um bom trabalho quando é no caso de roubo. No caso de furto, a gente chega lá, a moto está lá, tira de lá e está tudo certo. No caso de furto, aquele caso onde eu expliquei para você, ou aqueles casos frente de faculdade, frente de hospitais, bairros considerados nobres e assim por diante, o proprietário não sabe que o veículo está sendo levado. Nem sonha, Então, coitado. a partir do momento que ele é nosso cliente, além de toda essa parafernália tecnológica que nós colocamos para poder proteger essas motos, todas baseadas no comportamento do meliante, nós também temos um aplicativo. Este aplicativo, caso o meliante encoste na moto e ligue a moto, no celular da pessoa vai disparar um alarme, porque quando ele desligou a moto, deixou a moto ali, saiu de perto da moto, ele abriu o aplicativo, apertou um botão, pronto. Se alguém ligar a moto, ele vai receber em até 10 segundos um alerta no seu celular. Só que existe um caso muito curioso do meliante que ele não quer ligar a moto. Encosta uma van, descem 4 pessoas, pegam aquela moto em 10, 15 segundos no máximo, colocam aquela motocicleta dentro da van, fecham e saem. O nosso rastreador ele tem um sistema chamado acelerômetro, que somente com a trepidação do veículo que está levando aquela moto... Olha que sensacional. Porque o rastreador ele não pode consumir a bateria da motocicleta. Então, quando você desliga a moto, o sistema de rastreamento, ele rastreia por mais 5 minutos e ele entra em modo sleep para não consumir a bateria de qualquer veículo que seja. Só que o nosso tem esse sistema. Se de repente o meliante não quer ligar a moto e eles pegam essa moto e colocam dentro da van, aquela van sai, somente com a trepidação do veículo que está levando, o rastreador subentende da seguinte forma: o veículo não está ligado e eu estou em movimento, fui furtado. Então ele começa a, mais uma vez, jogar comandos e automaticamente a gente já começa a monitorar aquele veículo e o cliente que apertou o segundo botão, que faz uma cerca eletrônica de um raio de 100 metros, a partir daquele momento, mesmo se não ligar a moto, ele também recebe o alerta no celular. Ele não tem que descer lá onde a moto está ou ir até o local da moto para enfrentar bandido. O objetivo não é esse. O objetivo
é proteger a vida dele para que ele não enfrente esse meliante, porque quanto mais o tempo passa, mais os meliantes são jovens. Jovem tem dedo mole, porque normalmente ele está drogado, e para ele matar um pai de família é muito fácil. Então ele não deve reagir em hipótese alguma, e mesmo se ele ver o meliante mexendo, ele não deve ir ao combate. Ele tem que deixar com quem sabe fazer esse serviço. E aí ele está vendo que estava tudo vermelho, ficou tudo verde, a moto já está em movimento. Liga para a nossa empresa. O veículo está saindo dali. O veículo ele está saindo de perto do proprietário, mas indo na direção do nosso apoio tático. Por quê? Nós temos agentes espalhados por todas as cidades da Grande São Paulo. Olha isso, cara, São que louco. Paulo e mais as 38 cidades que compõem a Grande São Paulo, mais Sorocaba, Grande Sorocaba, Campinas, Grande Campinas, toda a região de Atibaia, Bragança Paulista, toda a extensão do litoral paulista e toda aquela região também do Vale do Paraíba. Essa moto ela vai para um desses lugares. Em todos esses lugares nós temos acordos com muitos policiais em horário de folga que nos ajudam a fazer esse trabalho e, naturalmente, sempre pedimos ajuda do policial fardado que está armado, que nos ajuda a recuperar essa motocicleta. Eu vou narrar. O cara chega, pega a moto, põe dentro da van e fala, aí, mano, nós fez a boa, certo? E já certo. Aí vamos caminhar. Caminhou. Lá do outro lado tem os irmãos dele e fala, aí, irmão, tá vindo aí. Segura que é o seguinte... Aí, Costa, viu? Entendeu? Já era. Devolve. E outra, nós fizemos um teste desse em frente à empresa na qual ele é diretor. Cara, é inacreditável. Eu quero conhecer, eu quero ver É como que é isso. inacreditável. A cerca elétrica que é feita ao redor do veículo, meu, você mexeu no bagulho, ela acusa. Na mesma hora? Na hora. Na mesma hora. Adelson, 98% das motos roubadas hoje é Honda, mais que a Yamaha. Aproximadamente isso. Por quê? Porque a Yamaha ela não tem essa característica das peças se encaixarem em outras motos, outros modelos de moto dela. Sim. Então, a Yamaha é mais complicada para manutenção, mas em compensação, para quem quer ter um pouco mais de tranquilidade em relação a roubo e a furto, ela deve procurar realmente uma outra marca. E não que a Honda, ela é a grande campeã de vendas do Brasil, assim, mas ele é extremamente disparado. Mas se a pessoa, não significa que uma moto da Yamaha não seja roubada, porque esse mercado não é só para roubo de peça, Sim. tá? É para poder levar para regiões mais inóspitas do Brasil, aonde não existe muito policiamento, não existem muitas blitz. É onde o pessoal anda sem capacete. Exatamente. Então, Na verdade, tem cidades que é obrigado você andar sem capacete. Tem que ver a carinha do bonitinho, né? Exatamente, por causa do número de roubos a mercados, aos comércios locais. E essas pessoas sabem disso. Então, eu estou dizendo regiões inóspitas, e não estou falando do Nordeste não, tá? Eu estou falando do Brasil inteiro, inclusive no sul do Brasil. Isso é muito comum. Nós sabemos porque muitas vezes o nosso rastreador é danificado naquele momento, chegamos a perder alguma moto, dependendo da capacidade de cada meliante, e de vez em quando tem rastreador nosso que volta a operar, volta a mostrar sinal no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais, no Mato Grosso, no Pantanal, em tudo quanto é lugar do Brasil, inclusive já até no Amazonas. Importante saber que o nosso rastreador funciona no Brasil inteiro, porque ele funciona baseado nos chips de telemetria da Vivo, da TIM e da Claro. Um chip de telemetria é parecido com o chip que está dentro do seu celular. Só que o chip que está dentro do seu celular é um chip de voz. Você fala aqui, a pessoa escuta do outro lado. Um chip de telemetria, ele é usado em coisas do seu dia a dia e você, na verdade, não sabe. Quando chega a pizza, para você poder... você pede uma pizza na sua casa, a pizza chega lá, a pessoa chega com a máquina de cartão. O que passa as informações daquela máquina de cartão é um chip de telemetria. A população que precisa abastecer os seus cartões, seja lá do que for, que ela vai abastecer com crédito, os terminais de autoatendimento também possuem esse chip de telemetria. E os rastreadores também, da TIM, da Vivo ou da Claro. São extremamente funcionais. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas as duas melhores para mim. Já fez, né, velho? Não, mas é porque o ramo do rastreamento é assim, não tem jeito. Ele já fez, hein, Bartô? Você quer que a sua esposa não fale com Não você? existem Pega um nem chip outros. desse de telemetria e põe no celular dela. Fica quieto, Bartô. Eu tô falando, Mas bicho, é deu porque- ideia. fica Cara, quieto. mas, ô Adelson, me conta uma coisa, cara. Hoje em dia, as montadoras, elas não têm um interesse de tentar frear esse tipo de coisa? Ou para elas, quanto mais, melhor? Não, elas têm interesse. Mas o que acaba acontecendo? Esbarra em alguns detalhes técnicos muito complicados. Ninguém quer segurar essa bucha.
A montadora não quer segurar, a concessionária não quer, o governo não quer. Ninguém quer pegar. Esse negócio do veículo já sair rastreado, ninguém quer segurar essa bronca. Pode ser que no futuro isso verdadeiramente aconteça, mas nesse momento eles preferem deixar com a iniciativa privada. Deixa com a Delcio, é isso? É isso. Cada um com seus problemas? Cada um com seus problemas. Cara, mas é inacreditável como você abraçou esse mundo, né, meu? Eu abracei porque esse ramo de rastreamento veicular, de recuperação de motocicletas, ou você entende dele ou você vai decretar falência em muito pouco tempo. Porque os meliantes de São Paulo, eles realmente se especializam cada dia mais. É uma guerra tecnológica. Nós nos aprimoramos, eles também. Nos aprimoramos mais um pouco, eles também. Cara, então não adianta dizer que o roubo de moto é uma coisa assim que não tem consequência. Não, os caras são preparados. Eles são preparados para isso, por isso que tem muitas coisas, inclusive eu disse para você, que são sistemas conjugados de tecnologia. Eu falei para você umas 2 a 3 aqui que a gente coloca na moto, mas na verdade são mais de 5. Caceta! Até 6, 7 anos atrás era apenas 1. Hoje não tem mais o que fazer. Eu não queria te atrapalhar, não, mas tô com uma garganta meio seca. Bora tomar Eu vou uma? dizer uma coisa. Eu só queria, para finalizar, Adelcio, primeiro te agradecer muito. Essa explanação é espetacular. Eu acho que tem muita gente que vai se aproveitar demais Sim. de todas essas explicações. Eu acho que é muito bacana. Sim. E dizer assim, ainda bem que existe uma Skynet para poder dar uma segurada na onda, né? Rastreador é muito importante, não é somente para poder, Bartô, é muito importante frisar isso. Se você me permite, em 1 minuto eu consigo contar uma história rápida. Eu tenho um cliente... Ainda bem que você vai contar que eu vou comer. Eu tenho um cliente Bartô, que ideia boa essa aí, viu, velho? de carro, cliente de carro. Já tinha seguro no carro. Não precisava de absolutamente mais nada, mas por uma questão de segurança, colocou um rastreador no veículo. Essa pessoa mora em Osasco, é meu cliente até hoje. Mora em Osasco. Osasco é uma cidade extremamente estratégica para meliantes. Por quê? Ela está do lado da rodovia Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhanguera, Bandeirantes, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, Rodoanel. Então, se o meliante sequestra uma pessoa, para onde essa pessoa foi? Ela pode ter ido para qualquer lugar. Exatamente. E esse nosso cliente, ele estava chegando em casa, ele estava entrando com o carro, ele abriu o portão da garagem, esse portão estava abrindo, a esposa dele veio na direção dele, teve uma hora que de dentro do carro ele fez assim para ela. Ela estranhou, não entendeu o que estava acontecendo e o portão começou a baixar de novo. 3 meliantes entraram no carro dele. Ela entrou em choque, o carro começou a sair, ela ligou no 90, só que ela ligou no 90 falando, meu marido acabou de ser sequestrado. Para onde ele foi? Não sei. Lembrou que tinha o nosso rastreador. Ela ligou, ela foi falando com o pessoal do Copom, da Polícia Militar, e é muito importante frisar que um sequestro vai chover de viatura, porque a prioridade da Polícia Militar, de qualquer corporação, principalmente do estado de São Paulo, não sei exatamente como funciona em outros estados, mas em São Paulo é a proteção à vida. A proteção à vida. Então, em coisa de 10 minutos, o celular já estava desligado, tá? Dele. Em coisa de 10 minutos, essa pessoa, esse carro foi cercado, os meliantes se entregaram. Se não tivesse rastreador, o celular foi desligado, para onde o carro foi? Um sequestro desse, muitas vezes, o meliante ele mostra o rosto, e quando ele mostra o rosto, ele infelizmente vai fazer uma maldade com a vítima. Então, o rastreador não serve somente para recuperar um veículo, serve para proteger os seus filhos, serve para proteger a sua família, os casais que não têm algum tipo de problema no relacionamento, um tem senha do outro, ou então a mãe tem senha, ou então uma filha tem senha, um pai quer colocar um rastreador num carro de um filho, o filho sai com o carro, ele não sabe para onde foi, ou de repente o filho falou, olha pai, eu moro aqui na região perto da Avenida Paulista, eu estou indo para determinada região, ele está vindo para a Zona Sul. Mas, de repente, o pai olha no rastreador e está vendo que está indo para a Zona Norte e o filho jamais iria para aquela região. O celular está desligado. Pode ligar no 90 e informar exatamente a localização, que eu garanto para vocês, a cada 5, 6, 7 ruas, sempre tem uma viatura e esse carro vai ser interceptado. Caramba! Então é uma maneira de salvar vidas. Salvar vidas, proteger a sua família, não somente rastrear por ciúmes ou alguma coisa assim. Serve para você salvar vidas. Olha, eu fiz um rascunho, cortando aqui, Bartô, eu fiz um rascunho básico aqui. A Honda CG 160 Fan, 3.384 motos roubada. Cara! CG Titan, 1958. Isso só no período de 20 dias. 20 dias? É isso, CG 160 Start,
1.078, PCX 150, 1.066. Sim. Isso aqui é do Faustão, tá? Cara, Essa PCX nem era roubada há um tempo atrás. A agora. Phaser agora é. 713, Titan KS 617, XRE 600 538, A300 524 motos. É chocante. Cara, é um número É assustador, um Mancha. mercado muito grande. É surreal assustador isso isso, aí. cara. Eu não imaginava isso tudo. Se você me perguntar o porquê isso acontece, devido à nossa legislação. Cara do céu. Normalmente, nossa empresa já capturou o mesmo meliante 3, 4 vezes. Não é culpa da polícia militar, é culpa da nossa legislação. Vigente hoje no Brasil. Eu não Bom, imaginava tudo isso. Eu também não imaginava. Sim, e, vou dizer, e eu muito trouxe mais. o Adelson justamente para isso, que é para você ter ideia que esse mundo não é um mundo que acontece lá no bairro tal, não, qualquer lugar. Não, qualquer É lugar. em qualquer lugar. São Paulo, falando somente em relação a São Paulo, qualquer lugar. Careca. Qualquer lugar. Zona Sul de São Paulo, perto de Diadema ali, Avenida Cupecê, terrível. Se você pegar aqui Zona Sul de São Paulo, Belmira Marim, a própria Avenida Interlagos, Nossa Senhora do Sabará, se você vier um pouco mais para cá, temos a rodovia Raposo Tavares. E o duro que ele sabe dos endereços todos. É surreal isso aí. Porque Rodovia Raposo Tavares, altura do quilômetro 15, bairro Conceição em Osasco. Tem do lado Carapicuíba, muito complicado também, Fazendinha Carapicuíba. Se você for subindo um pouco mais, essa região da Brasilândia, essas avenidas que saem da Marginal Tietê e vão para a Zona Norte de São Paulo, todas elas são extremamente complexas. Então dar um rolê de domingo é perigoso. As pessoas falam quando inclusive vão fechar o nosso sistema. Ó, eu só ando de domingo. A gente poderia fazer até um pouquinho mais caro para você. Porque domingo é o dia. Sábado e domingo as pessoas estão mais distraídas. É quando os meliantes Vulneráveis, abordam, né? mas abordam assim. Sábado, de 5 da tarde até 9 da noite, é chocante. É mesmo. Baile funk. Ah. Sexta-noite também. É onde vocês estão em alerta o tempo todo. Isso, e domingo o dia inteiro, de manhãzinha até o final do dia, muito complexo. Mas essa que vagabundo trabalha de manhã é nova, velho. Não é nova não, é muito antiga. É mesmo, é? Muito antiga. eu nem sabia, hein? Pensava que Trabalham. de manhã os caras dormiam, pô. Na verdade, não é que eles acordam de manhã, eles já vêm acordados. Eles Já vão- vem do baile funk. Isso, eles vão E já dormir, vem- vão dormir 11 horas da manhã, meio-dia, tanto que muitas motos que nós recuperamos de assaltos domingo pela manhã, a gente chega na casa do meliante, ele tá dormindo, ele pegou a moto só para ir para casa. Puta vida, é mesmo? E entramos, Ele tá tirando um soninho? tá cansado. Ô, judiação. Trabalhou a noite É muito inteira. trabalho. Não é fácil não, irmão. Trabalhou a Mano, noite inteira. Falar em e ele trabalhar a leva noite a sério. inteira. Falar em trabalhar a noite inteira, eu tenho que trazer uma pessoa que trabalha a noite inteira, que é justamente uma pessoa que nos fornece tudo isso aqui, que é a dona Mari. Por gentileza, dona Mari. Aí, por Mari, bem-vinda. Vem Aí, cá, Mari. Mari é nossa parceira. É a nossa grande parceira. Mas você tem Legal. moto? Não tenho moto. Tá com vontade de comprar uma? Não, nenhuma. Quando eu conheci o André pagava um consórcio, que era o jeito dele juntar dinheiro, Aham. aí já vendeu. Não deu. E era de moto? Era de moto. Caramba. Gente, eu tô com esse chapéu hoje em homenagem Ao Rio de Janeiro. ao Rio de Janeiro, ao André, que é o esposo de Mari, que hoje não veio por causa do tal de um jogo. Pois é, foi sofrer um pouquinho, gente. A gente sofreu. Foi ser feliz. Olha, eu quero te dizer o seguinte, o Adel, você pode ter certeza absoluta que ele vai virar teu cliente. Não eu tem... também, eu vou botar um rastreador no carro do André. Então vamos Mas trocar. é pela segurança, né? É pela segurança. Não é pra ver onde o André tá? Não. Você é bem cara de pau, ó. Você vê que ela prestou atenção em Ele tudo não que foi pode deixar- falado. Já pensou em deixar uma viúva? Troca salgadinho com rastreador. Me preocupo demais com o André. Tá certo, o André é um grande certíssimo. parceiro. Ó, até o Rio de Janeiro, até o Cristo Ó, veio Cris, hoje. veio junto aí pra Em comemorar. homenagem. Mari, mais uma Legal. vez, muito obrigado, Obrigada viu? a vocês. Mari, Muito obrigado obrigado mesmo. pelo Tudo carinho. maravilhoso, impecável. Sensacional. A hora que o Adelso comer esse bolinho de feijoada, ele vai endoidar. Eu tenho certeza absoluta. Eu não deixei aqui porque tava ruim, não. Aquele não parava de perguntar. E como é que eu vou falar com a boca cheia aqui? Eu vou terminar o meu ali. Não, eu posso falar? Etiqueta, né? Ô, Bartolomeu, etiqueta. Mas não é Não podia etiqueta. falar de boca Nós cheia. é tudo maloqueiro aqui, etiqueta como? Mas, Adelso, Mas é cara, lindo. eu Adorei. queria muito que você viesse contar essa história, porque sempre te admirei Legal. muito nesse ramo. Porque Obrigado. realmente é uma coisa impressionante, como ninguém quer essa bucha, né, cara? Acontece muito de clientes meus atrasarem mensalidade, eu não deixo de mandar a equipe de apoio tático, eu deixo de mandar a equipe de apoio tático
Se acontecer de repente, ele já está com vários boletos em atraso, mais um boleto em atraso, não. Nós gostamos do que fazemos. Para nós, o importante é o meliante perder e o trabalhador ter a sua moto de volta. Nós fazemos pelo dinheiro? Sim. Mas você não faz ideia do quanto é prazeroso entregar uma moto para uma pessoa que sofreu um crime, ele foi roubado, foi furtado e a gente devolver aquela moto para ele. Você não faz ideia da alegria dele e da nossa. Aliás, eu já vi vários vídeos nesse sentido e realmente o cara chora, né, Deus? Chora. O cara chora, cara, é impressionante. Ele chora porque mesmo com o rastreador ele tem dúvida se a gente vai conseguir recuperar, porque ele não entende. Porque ele nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. E o dia que acontece, ele consegue, eu vi uma inclusive que tem no Instagram. Aliás, eu quero que você diga o teu Instagram para as pessoas olharem, entrarem e Vamos constatar e seguir. Porque é o seguinte, eu vi uma de um cara que recuperou a moto no meio da mata, ele chorava que nem criança, porque Muito ele legal. tinha pago, se eu não me engano, acho que 1, 2 ou 3, uma coisa assim, da moto. Ele havia pago a primeira da moto e do rastreador ainda ia pagar a primeira, porque a primeira ele só paga 30 dias depois. Olha isso. Então, isso que é o triste, né? O cara trabalha o Não, mês são inteiro, o histórias- ano inteiro para Sim. conquistar um bem. Assim, e são, vem um vagabundo são e histórias toma maravilhosas. rapidinho, 2 Terrível, minutos. terrível. São histórias maravilhosas, histórias de vida, né? História de pessoas que trabalham, que lutam, que acordam Sim. cedo e aí é tomada desse jeito, né? É uma pena, porque é muito difícil para a pessoa, é muito fácil dela reagir. Eu sei porque eu já reagi a um sequestro relâmpago. Eu reagi, consegui capturar o meliante ali, apanhou um pouco, não só de mim, como de outras pessoas, mas 3 dias depois, era uma arma de brinquedo, mas 3 dias depois eu entendi que eu poderia estar morto. Com certeza. E eu não pensei na hora, imagina aquele... Detalhe, tinha 3 rastreadores no meu carro e eu ainda reagi. Pra Isso quê? tem alguns anos, instinto total. Imagina a pessoa que vai pagar 60 prestações de uma Você moto. tá maluco? Ele Nossa, quer reagir. Ele quer mata o reagir. cara na dentada, Ele né? quer reagir, mas é aí que está o grande erro. Não pode reagir. Cara, não pode, não deve, Vontade jamais. dá, porque aumentou muito. Sim. Muito. Ó, o nosso bairro da Vila Olímpia, ninguém mais anda de celular na rua, ninguém mais vai no mercado, na Sim. esquina. E são só motoqueiros. Passa o entregador, a gente já fica com pena. A gente já fica com medo, mas assim, claro, a maioria são trabalhadores. Mas, gente, vocês não imaginam como está A o gente roubo sabe de que existe celulares uma na Vila revolta, Olímpia. mas não importa o que aconteça. Eu trabalho nesse ramo há muitos anos. Eu falo assim de forma muito honesta com vocês. Apesar de toda a revolta, não reajam. Ficou a dica. Não reaja. Põe o rastreador. Não vale a pena. Pronto, é mais fácil. Adeus. Cara, muito obrigado. Cara, eu que Obrigado agradeço. de coração. Adorei. Eu que agradeço. Muito orgulho, viu? Muito obrigado. bacana. Nelson, vir aqui. obrigado. Gente, Tamo cara, junto. que Deixa as agradeço. redes sociais, né? Pô, você ele já vai deixa dizer aí pra agora. Instagram, Vamos seguir. Skynet Rastreadores, @Skynet Rastreadores, e Skynet Rastreadores no Facebook, ponto. Lá a pessoa já vai ter todas as informações que a gente não deixa só o nosso site, www.skynetrastreadores.br, nós temos muita informação nas mídias sociais. Boa. Mari, mais uma Deus, vez. você não vai contar Muito pra minha esposa obrigado, aquele muito de rastrear obrigado, o viu? carro onde vai, onde Não, não vai? jamais. Ah, tá bom, obrigado. Fica Obrigado, tranquilo. Mari. E Mari, com nossa essa- parceira aqui. Nossa Você é parceiraça. maluca, maravilhosa. E com essa a gente mata mais um canal da Graça. Valeu. Falando sério, mas com muita graça. Valeu. Obrigado. isso aí. Valeu. Tamo junto. Thank you.